Bom, boa noite a todos, boa noite aos que nos assistem online, boa noite aos que estão aqui presencialmente. Quero cumprimentar o Antônio Carlos Vasconcelos Nóbrega, presidente da Comissão de Ética, cumprimentar o João Scioli, diretor da CVM, cumprimentar o Dir Simão, ex-ministro da CGU. Obrigado. É uma honra poder compartilhar aqui algumas reflexões sobre direito administrativo sancionador no mercado de capitais. Finalmente, aqui há um tema que nós podemos tratar sob diversas perspectivas. O direito administrativo sancionador numa perspectiva geral, para início. O direito administrativo sancionador no mercado de capitais comportaria uma análise sobre o mercado de capitais como objeto de proteção do direito administrativo sancionador, os ilícitos em espécie, cada um dos ilícitos em espécie de forma a revelar sua estrutura analítica, todos os desdobramentos possíveis dentro da esfera da sua respectiva estrutura, e porta de discussão em termos de ilícito continuado, isso de ilícitos, de dolo, descrição, e aquilo que diz respeito à esfera do direito material na CVM. Da mesma forma, o processo sancionador, que seria outra esfera analítica também importante. É importante compreender o direito administrativo sancionador numa primeira abordagem que se desenvolveu no Brasil, sobretudo, a partir de um desenvolvimento teórico pretérito na Europa, na jurisprudência das Cortes Constitucionais Europeias e da jurisprudência do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, na década de 60, na visão de grandes juristas que construíram uma teoria da sanção, a partir da confluência entre o direito penal e o direito administrativo, e de um recorte do poder de polícia da administração pública, a partir do qual surgiu o direito administrativo sancionador. Primeiramente, de uma ramificação que se chamava direito penal administrativo, nas palavras de um jurista chamado Goldschmidt. Esse direito administrativo sancionador, a partir dessas contribuições teóricas e jurisprudenciais das Cortes Constitucionais Europeias, ele foi teoricamente concebido como um ramo jurídico autônomo que se socorre dos princípios penais com matizes, porque não há uma distinção ontológica entre a sanção penal e a sanção administrativa e, portanto, determinados ilícitos precisam ser tratados a partir do seu impacto nos direitos fundamentais com garantias simétricas. Quais são essas garantias? São determinados princípios que têm assento diretamente nas constituições democráticas. Daí o desenvolvimento no próprio Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Essa mesma perspectiva também se encontra no direito anglo-saxão. No caso dos Estados Unidos da América, ou o direito inglês, que não faz a distinção pelo rótulo dos ilícitos estarem concebidos no direito administrativo ou no direito penal, mas sim pelo seu impacto nos direitos fundamentais ou nos direitos humanos. E aproximam essas garantias, seja pela ótica do direito penal ou do direito administrativo, que é aplicado, no caso, pelas agências do direito anglo-saxão. Dessa forma, essa ramificação, que nós chamamos aqui de direito administrativo sancionador, trouxe à baila a necessidade de institutos como os princípios constitucionais da legalidade, da tipicidade,
da interdição à arbitrariedade dos poderes públicos, da culpabilidade, da individualização da pena, garantias de direito material, do devido processo legal formal, do devido processo legal substancial, e também no plano processual dos direitos de defesa, do contraditório e da necessidade de descrição da conduta proibida nas peças acusatórias. No plano doutrinário, efetivamente, os penalistas foram aqueles que primeiro trataram dessa aproximação, como Nelson Hungria, por exemplo, no âmbito da extensão dessas garantias ao campo dos processos disciplinares. Do ponto de vista monográfico, a primeira obra com essa designação de direito administrativo sancionador no Brasil foi da nossa autoria em 2000. E a primeira disciplina com autonomia científica no Brasil foi da nossa autoria também em 2000. E a primeira cátedra no Brasil, nós fundamos nos cursos de mestrado e doutorado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mas algumas agências no Brasil, e nós estamos procedendo a uma pesquisa mais aprofundada agora, para tentar detectar como foi esse desenvolvimento nas agências, de um modo geral, foram desenvolvendo um trabalho de consolidação de garantias fundamentais no âmbito do processo administrativo sancionador. E realmente, como disse aqui o João Scioli, há uma necessidade de aprimoramento muito forte ainda no Brasil. Apenas recentemente, a Lei 8.429 de 92, que é a Lei de Probidade Administrativa, foi alterada para reconhecimento da observância dos chamados princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. E, outro dia, ouvi uma palestra de um juiz federal dizendo que o direito administrativo sancionador não existia na Constituição de 88. Ora, o direito administrativo existe, ele está constitucionalizado pela vertente formal e material, porque ele decorre também do princípio de separação de poderes, mas ele foi alargado com a constitucionalização do direito administrativo do ponto de vista substantivo. No caso, o direito administrativo sancionador é um desdobramento do direito administrativo, um ramo jurídico que nasce do direito administrativo. Portanto, ele está devidamente constitucionalizado. A CVM, propriamente dita, é uma agência cuja atuação sancionatória está regida pela Instrução 607, de 17 de julho de 2019. Foi alterada recentemente por outras instruções, que é a 613 de 2019 e 624 de 2020. Também pela Resolução 2 de 2020. Então, são essas resoluções que disciplinam a atividade sancionatória da CVM de modo consolidado. Mas, o que se pode dizer, apesar das lacunas sobre a consolidação do direito administrativo sancionador, principalmente, é um ponto sobre a necessidade, justamente, e é uma característica do direito administrativo também, e o direito administrativo sancionador, ele tem uma interface com outros ramos jurídicos. Ou seja, ele tem a característica de abrir o seu campo para interagir com o mercado de capitais, no caso, a especialização no mercado de capitais, especialização do direito societário, de áreas de alta especialização da própria CVM. E assim também na esfera ambiental, na esfera de atuação de outras agências cujos segmentos são cobertos pela atuação regulatória.
Um ponto que me chamou a atenção no desenvolvimento do direito administrativo sancionador na CVM, para o qual eu gostaria aqui de ressaltar na minha exposição, e que é hoje objeto de uma discussão no Supremo Tribunal Federal, diz respeito à retroatividade da lei mais benéfica. Precisamente por conta da importância desse tema hoje para o desenvolvimento do direito administrativo sancionador no Brasil. Esse reconhecimento da retroatividade da norma mais benéfica do direito administrativo sancionador está em repercussão geral no STF no tema 1199, na Lei 14.230, de 25 de outubro de 2021, e de modo, talvez, a impactar todo o direito administrativo sancionador no Brasil, e não apenas a Lei de Improbidade Administrativa. Uma discussão foi inaugurada com a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, pelo princípio da retroatividade da norma sancionadora mais benéfica. E o interessante é que, no âmbito da CVM, já se reconhece a retroatividade da norma mais benéfica em matéria de direito administrativo sancionador desde longa data. Na doutrina, que se costumava apontar, sendo o leading case para a retroatividade da norma mais benéfica do processo administrativo sancionador da CVM, é um julgado de 13 de outubro de 2005. É um julgado de 2003, perdão. Inquérito administrativo de 12 de 2003. No entanto, aprofundando nossas pesquisas, detectamos no inquérito administrativo 5 de 1998 um julgado em que o ex-diretor Vladimir Castelo Branco relatou um processo em que apurou uma ocorrência de operações fraudulentas no mercado do Ibovespa futuro, realizados na BMF em janeiro de 92, refutando a ocorrência de prescrição, porque, embora os fatos tivessem sido praticados sob a égide da lei anterior, prazo prescricional mais benéfico de 5 anos da Lei 9.873 de 99 para a Administração Pública Federal exercer sua pretensão punitiva, deveria ser aplicado ao caso concreto, diante do princípio da retroatividade mais benigna. Então, detectamos aqui um processo de 98, um inquérito administrativo de 1998, um precedente da CVM, em que se aplicou o princípio da retroatividade mais benigna. Interessante também chamar a atenção para uma outra peculiaridade da CVM, no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, que é o órgão colegiado que integra a estrutura recursal tanto dos julgados da CVM quanto do Banco Central, que muitas dessas normas, como é próprio também e peculiar ao direito administrativo sancionador, na administração pública e nas agências, são estruturadas na formatação de normas sancionadoras em branco. Então, a lei delega para o âmbito infralegal a competência para o preenchimento da tipificação das condutas para resoluções. E isso tem sido aceito pela jurisprudência dos tribunais em matéria de direito administrativo sancionador. De modo que se observa também é que essa retroatividade que tem sido aplicada no âmbito da jurisprudência da CVM tem sido aplicada quanto à retroatividade de normas dotadas de instabilidade normativa, exatamente na linha também que sustentamos, que os penalistas clássicos, como Nelson Bria, sempre sustentaram, ou seja, não se trata de retroatividade de normas
completivas ou normas matrizes, no caso de direito transitório. Essa sempre foi uma distinção muito importante no debate sobre retroatividade de normas mais benignas. Quando se trata de retroatividade de normas de direito transitório, essas não podem retroagir. É muito importante na discussão sobre regulação, o direito administrativo sancionador. No espectro regulatório, muitas normas são de direito transitório. Alguns teóricos do direito administrativo sancionador não percebem precisamente e tentam construir novas soluções teóricas para defender a irretroatividade das normas sancionatórias sob o palio de algumas soluções supostamente inovadoras, sustentando que o direito administrativo sancionador teria objetivos de defesa do interesse público, da gestão, e por isso tem um compromisso com a regulação, e por isso não poderia retroagir. Não há nada disso. Direito administrativo sancionador, na regulação, muitas vezes não retroage simplesmente porque se trata de normas transitórias. E a regulação é muito frequentemente composta por normas de direito transitório. Agora, quando há uma transformação na própria regulação, no próprio espectro regulatório, a partir de normas dotadas de estabilidade que afetam direitos fundamentais, essa retroatividade é imperiosa, porque isso, inclusive, afeta a estrutura da regulação. Então, tem que salvaguardar os direitos dos administrados. Da mesma forma que o direito penal também cumpre um papel regulatório. Não é só o direito administrativo sancionador. Veja, o mercado de capitais, quando nós estamos falando de uma agência que tutela o mercado de capitais, o mercado de capitais também é tutelado pelo direito penal. Como os autores alemães chegaram à conclusão há muitos anos que não há uma distinção ontológica entre a sanção penal e a sanção administrativa. Qualquer ilícito pode ser convertido num ilícito penal ou administrativo. Há alguns ilícitos para os quais existe um mandamento constitucional de criminalização obrigatória. Mas nada impede que, para esses mesmos ilícitos, também o legislador os converta em ilícito administrativo. O caso da tortura, por exemplo. É um ilícito para o qual há um mandamento penal de criminalização obrigatória. Mas havia também esse ilícito como improbidade administrativa, à luz da legislação anterior. Ocorre que houve uma revogação desse tipo sancionador de improbidade com a reforma da lei. Passou a não ser mais considerado improbidade. É uma opção do legislador, legítima. Isso pode ser feito. O que rege, na verdade, a opção do legislador pela livre conformação dos ilícitos é o princípio democrático. Não é uma distinção ontológica. Então, o próprio mercado de capitais, do ponto de vista regulatório, ele vai ser tutelado pelo legislador penal e pelo legislador administrativo. Agora, alguns princípios comuns ao direito penal e ao direito administrativo sancionador presidirão esse campo que se chama do direito público punitivo, que é o do direito administrativo sancionador também, como é o caso do princípio do non bis in idem. Por exemplo, o mesmo fato, um ilícito muito similar, insider trading, por exemplo, que constitui crime, que constitui ilícito administrativo, ou tantos outros ilícitos que constituem ao mesmo tempo crime e ilícito administrativo.
Eles podem ensejar uma punição, uma determinada punição, pode repercutir de determinadas formas. Uma multa, por exemplo, isso pode culminar com a incidência do non bis in idem? O princípio do non bis in idem pode ensejar uma consequência jurídica para uma determinada punição administrativa e penal. Isso foi decidido já em jurisprudência, que não é vinculante para o Brasil, porque o Brasil não é a Europa, como é o caso do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, mas cada vez mais na globalização das fontes do direito, como o Brasil é um país civilizado e participa do comércio mundial, as decisões no Tribunal Europeu de Direitos Humanos servem de paradigma, de referência intelectual do direito comparado para cortes como o Superior Tribunal de Justiça ou o Supremo Tribunal Federal, com referência de direito comparado. Não vincula, mas é um direito comparado que embasa a jurisprudência dos nossos tribunais superiores. Então, essa influência do direito comparado europeu, das outras cortes constitucionais europeias, ou do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, acaba servindo de referência e de paradigma para a construção da jurisprudência dos nossos tribunais superiores. Nesse sentido, me parece que, dentre as agências hoje que aplicam o direito administrativo sancionador no Brasil, e agora com a chegada do João Ascioli na CVM, se tem aí uma expectativa de uma evolução muito grande, mas já se vê que, por exemplo, em 1998, se aplicava o princípio da retroatividade da lei mais benéfica em matéria de direito administrativo sancionador. Isso foi uma conquista importante? Sem dúvida. É preciso avançar muito mais, e talvez até não se tenha avançado tanto quanto se poderia, por falta, talvez, de uma interação mais forte, mais intensa entre o ramo jurídico do direito administrativo sancionador e uma compreensão mais densa desse ramo jurídico e a sua interação com outros ramos jurídicos de direito material também, que são subjacentes e regem os institutos que são aplicados no âmbito da CVM, como é o caso do direito societário, como é o caso do direito de mercado de capitais, que são aplicados ali dentro da autarquia, mas que necessitam da operacionalização do direito administrativo sancionador, essa é uma realidade também inexorável, sem dúvida, como disse aqui João Ascioli. E para existir esse equilíbrio, é preciso conhecimento técnico, interação com conhecimento técnico especializado. Mas eu não tenho dúvida que, dentre as agências no Brasil, CVM, CAD, que é outra agência importante também, e que tem um viés muito econômico nas suas decisões e precisa cada vez mais também aperfeiçoar a linguagem do direito administrativo sancionador, da mesma forma. O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional precisa ser mais sofisticado, igualmente, na implementação dessas garantias funcionais. É um passo importante para o Brasil, para a agenda de segurança jurídica no Brasil, porque a consolidação dessas garantias, que são recentes, como essa disciplina é recente hoje no Brasil para a sua autonomia científica, para a solidificação desses princípios e garantias constitucionais, sem dúvida, isso trará maior estabilidade e colocará o Brasil num patamar mais próximo às nações civilizadas, como é o caso dos Estados Unidos, como é o caso das nações europeias, como é o caso da jurisprudência do Tribunal Europeu de Direitos Humanos. E, basicamente, para ter o privilégio de poder ouvir o Valdir Simão, eu vou encerrar por aqui a minha breve intervenção
agradecendo mais uma vez a oportunidade e a possibilidade de compartilhar essas reflexões com vocês. Muito obrigado.